Agora, eu venho para, talvez, a questão principal. Ontem à tarde, aqui, general, um grupo de senadores debateu a crise. Há uma clara preocupação de todos nós em relação à situação que o país está vivendo. E, Vossa Excelência, eu queria reafirmar aqui uma frase que eu tenho repetido na tribuna do Senado. O senhor tem usado esta frase: não há atalho fora do texto constitucional. Essa é uma frase que não é apenas retórica, eu penso e acredito que ela seja a crença das Forças Armadas brasileiras, em particular do Exército. Eu acho que a nossa crise, ela é muito mais profunda do que a gente pode assim, avaliar. Eu disse, numa entrevista que eu dei, até suscitou algumas críticas, eu disse que o país está à deriva. E alguém interpretou que eu estaria fazendo uma crítica ao atual governo. Não, nós estamos à deriva já há muito tempo. O Brasil foi o país que mais cresceu da década de 30 à década de 80. Né? Vamos lá, período Vargas, Juscelino, os governos militares. E cometemos o erro, a sociedade brasileira cometeu o erro de permitir que a linha de confrontação da Guerra Fria dividisse a nossa sociedade. E aí nós perdemos o sentido de projeto nacional, perdemos a ideologia de desenvolvimento, senador. E estamos... É um país que está sem rumo. Circunstância perigosa para um país da estatura do Brasil. E eu acho que a crise é profunda porque nós estamos, inclusive, eu tenho muito medo disso, perdendo um pouco da identidade nossa, né? da nossa autoestima, ela está se estiolando. Não tenhamos um rumo, uma referência explícita para onde nós devemos seguir. Então, eu acho que esse é um grande debate nacional que nós temos que provocar para recuperar isso. Não temos outra alternativa, senão nós vamos, as forças centrífugas vão acabar sobrepujando as forças centrípetas e a gente se fragmentando. Se não territorialmente, mas a sociedade brasileira está num processo de fragmentação muito grande. Então, essa é o pano de fundo, eu vou dizer assim, né? E fez uma pesquisa recente no Rio de Janeiro, 55% da população é favorável a uma intervenção militar. Isso também é muito triste, que a população veja como alternativa, né, uma intervenção militar. As pessoas até já não percebem mais que isso está absolutamente anacrônico. Já visto o que aconteceu na Turquia, não é? Temos um exemplo recente. Então essa hipótese é absolutamente afastada. Quando eu assumi e começou aquela crise que desagou no impeachment, e essas demandas estavam crescendo, e algumas inquietações dentro da força, nós estabelecemos então, virou quase um mantra: nós vamos atuar sempre, estamos atentos, mas com base em 3 pilares. Primeiro, estabilidade. Nós temos que contribuir para a manutenção da estabilidade do país e jamais provocar alguma instabilidade, para que as instituições tenham condições de encontrar os caminhos em nome da sociedade e sair dessa crise que nós estamos vivendo. Segundo, a legitimidade. Podemos até ser empregados, até atuar, mas sempre com base no que diz a Constituição por iniciativa de um dos poderes. E se formos empregados, será para preservar a democracia, será para fazer cumprir a Constituição e para preservar as instituições. E, em terceiro lugar, a legitimidade. Somos um... Legitimidade é a segunda. A primeira é estabilidade, a segunda... Será que eu troquei? Não, senhora, aí era legalidade, desculpa. Legalidade, desculpa. Por fim, legitimidade. Somos instituição de Estado, temos que ser visto como tal, absolutamente imparcial e jamais, se formos empregados, poderemos ser identificados por estarmos favorecendo um ao outro lado aí no espectro político. Então, essa é a atitude e nós temos uma grande identidade no Ministério da Defesa, os 3 comandantes de força, compartilhamos absolutamente, e esse é o ânimo das forças. Esse é o ânimo. Os militares hoje são extremamente legalistas. Então, as forças são absolutamente apolíticas do ponto de vista partidário e garanto aos senhores que esse fantasma existe, eu acho interessante, né? De que os militares, a intervenção, enfim, absolutamente. Eu fico até chateado às vezes, quando ouço esse tipo de coisa, porque reflete desconhecimento da natureza
né, da nossa Vamos essência. exorcizar esse fantasma, gente. Está na hora. Está na hora. Porque fica gastando energia com coisas que absolutamente não são pertinentes.